A palavra morte é um conceito muito complexo na Bíblia e ele parece com significados diferentes em textos diferentes. E se você não sabia disso, possivelmente você interpretou muitos textos erradamente na Bíblia. E nesse vídeo eu quero ajudar você e apresentar os 3 significados de morte na Bíblia para que você possa interpretar as Escrituras com muito mais clareza. E uma primeira ponderação que a gente precisa fazer antes de entender o significado da morte é que a morte é uma consequência do pecado, que o ser humano ele não foi criado mortal, que o ser humano não foi criado por Deus para viver eternamente, mas por causa do pecado ele morre. Como nós lemos, por exemplo, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E nós vemos isso também na própria ordem de Deus, para que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles certamente morreriam. Mostrando ali que antes deles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, não existia morte. Mas quando nós lemos os textos bíblicos, nós vemos que existem tipos diferentes de morte na imaginação e no conceito dos escritores bíblicos. Por exemplo, em Mateus 8:22 está escrito: Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Como que um morto pode sepultar um morto? E mais ainda, nós lemos, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Como que eu estava morto e agora eu voltei à vida? Será que eu ressuscitei? Mas quando eu era descrente, eu vivia, eu tinha uma vida, eu tinha um coração, eu tinha veias no meu corpo. Como que um morto ele pode pecar? Como que um morto ele pode sepultar um morto? Esses textos, eles nos deixam claro que os escritores bíblicos, na mente de Jesus, na mente de Paulo, a morte tem mais de um significado. E nesse vídeo eu vou apresentar os 3 significados de morte. E o primeiro tipo de morte que nós encontramos na Bíblia, o primeiro conceito de morte nas Escrituras, é a morte física. É a separação do corpo e da alma. É a morte física, que é causada por um acidente, por uma doença, por um assassinato, uma enfermidade. É o tipo de morte que Tiago vai tratar na sua epístola. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Olha esse texto. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Percebe que aqui Tiago ele trata do primeiro tipo de morte que nós encontramos na Bíblia. É a morte que fala sobre a separação do corpo e da alma. Eu já gravei um vídeo nesse canal falando sobre o que acontece após a morte, mostrando que mesmo depois da morte do corpo, a alma ela continua consciente, o espírito ele volta para Deus. E Tiago ele trata justamente desse tipo de morte, do primeiro tipo de morte que nós encontramos na Bíblia. E o segundo tipo de morte que nós encontramos na Bíblia é a morte espiritual. É a morte que trata da separação de Deus. É a morte que fala sobre o relacionamento com o Senhor ser destruído pelo pecado. É esse tipo de morte que Jesus e Paulo tratam nos textos que eu citei anteriormente. Quando Jesus disse para aquele homem que queria seguir Jesus que ele devia deixar os mortos sepultarem os mortos, Jesus queria dizer o seguinte: deixa que os mortos espirituais, ou seja, as pessoas que não têm vida espiritual, as pessoas que estão separadas do Senhor, sepultem os mortos físicos. E é esse tipo de morte que Paulo vai tratar também na carta aos Efésios, quando ele diz que vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Quer dizer, vocês estavam separados de Deus, vocês estavam longe do Senhor e Cristo vos deu vida, Cristo vos vivificou, como nós lemos em versões mais antigas da Bíblia, mostrando que morte na Bíblia não é apenas a morte morrida, não é apenas a separação do corpo da alma, não é apenas quando o coração para de bater, mas também no sentido de separação de Deus, no sentido de que você estava longe do Senhor e quando você creu no Evangelho, você recebeu vida, como nós lemos no texto de Efésios. Mas nós encontramos um terceiro tipo de morte, e esse principalmente lá em Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, nós lemos o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Na mentalidade principalmente de João, que nós lemos em Apocalipse também, no capítulo 20, versículo 14. Olha esse texto. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Como nós vimos naquele vídeo onde eu tratei sobre o que acontece após a morte, o incrédulo que morre no corpo, ele vai para um lugar de tormento onde ele está separado do corpo, onde a alma dele, separada do corpo, vai sofrer ali até o dia que Jesus voltar e ressuscitar aquele incrédulo, aquele descrente, para que ele possa ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. É como se fosse um segundo inferno, por assim dizer. Existe o Hades, que é o inferno imediato após a morte, para onde os incrédulos vão. E existe a segunda morte, que é o Guiena, o lago de fogo e enxofre, a morte eterna. É a segunda condenação. E a diferença entre eles é que o primeiro, o Hades, o incrédulo, ele está sofrendo, ele está sendo punido pelos seus pecados, mas ele está separado do corpo. E um dia Jesus vai voltar, vai ressuscitar esse incrédulo, e o descrente ele vai ser atormentado eternamente no lago de fogo e enxofre, já no corpo também. Então nós vemos que existem 3 tipos de morte na Bíblia. Primeiro, a morte física, é a morte do corpo causada por uma doença. Segunda, é a morte espiritual, é a separação de Deus. Quando um crente se converte ao Senhor Jesus, ele concede vida espiritual e ele deixa de ser um morto espiritual. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, é a condenação no lago de fogo e enxofre, é o sofrimento eterno no inferno. E para esse tipo de morte, diferentemente da morte física, que vai ser curada com a ressurreição, e da morte espiritual, que é curada com a conversão a Jesus Cristo, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, ele é eterno. Não existe como uma pessoa que está condenada, sofrendo no inferno, passar a receber vida espiritual. E eu espero que esse vídeo ele tenha trazido luz para você, que você possa ler os textos bíblicos e ponderar e entender ali no contexto o que o escritor bíblico tinha em mente quando ele dizia morte, qual que era o significado que o escritor bíblico queria expressar naquele texto. Eu tenho certeza que se você considerar que existem vários tipos de morte na Bíblia e não apenas um, isso vai melhorar a sua interpretação bíblica e vai fortalecer a sua fé, porque a palavra de Deus é aquilo que nos aproxima do Senhor e nos faz Ele amar cada vez mais. Se você foi edificado com esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e que você também se inscreva nesse canal, onde eu tenho ensinado regras de interpretação, onde eu tenho ensinado boa teologia, e que nós possamos juntos ser edificados nessa caminhada em busca do Senhor. Amém?